Olá pessoal, meu nome é Duda Falcão, eu estou aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica. Este ano de 2023, a Odisseia vai ser novamente presencial nos dias 7 e 8 de outubro. Vai acontecer aqui na cidade de Porto Alegre, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Já estão aí todos convocados. E para conversar, fazer um mini bate-papo aqui sobre literatura fantástica, eu convidei a escritora Karen Soarelli, e também aqui a minha querida Emília, que está aparecendo na tela. Karen, seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen Soarelli, sou escritora de literatura fantástica, editora e podcaster. A gente estava falando sobre isso agora, já esqueci tudo. Mas Pô, muito mas prazer, claro, muito obrigada pelo convite. tá super fácil de esquecer, tu faz tanta coisa, eu estava te elogiando aqui pela quantidade de trabalho que tu assume, que tu vem fazendo, era ilustradora, né? Foi para a parte da publicidade, acho, da comunicação, entrou na escrita, na literatura, trabalha com jogos aí na Jambô, aliás, a Jambô, já desde já quero agradecer, vai ser uma das patrocinadoras da Odisseia de Literatura Fantástica este ano, estará presente conosco, né, vendendo livros no evento e participando de bate-papos. Então, valeu, Jambô, valeu, Karen, que estará lá presente também. Karen, então, eu acho que tu pode falar direto, assim, começa falando um pouco da tua carreira aí lá, 2012, né, que tu começou com o Universo Miríade e rolaram vários livros, né? Me fala um pouquinho sobre isso, como é que foi entrar aí nessa carreira de escritora? Certo. Então, como você disse, a minha formação, na verdade, ela é em publicidade, né? E foi quando eu terminei a faculdade, tinha feito uma pós, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Já fazia muitos anos que eu trabalhava na criação de um universo, que é o universo de Miríade. Eu comecei a criar quando eu era adolescente ainda. E nesse momento eu falei, bom, chegou a hora de reorganizar tudo, tirar o que não for para entrar, trazer novas ideias e formular e publicar meu livro. Então, eu lancei o primeiro livro, ele é o Língua de Fogo, o primeiro da série Crônica de Miríade. Lancei depois também Tempestade de Areia, que também é da série Crônica de Miríade, e 2 spin-offs, que é a Rainha da Primavera e a Canção das Estrelas. Eu vou passar rapidamente uma história rápida para explicar quem eu sou. Depois disso, eu comecei a trabalhar com a Jambô Editora. Na verdade, eu fui para o Canadá, eu fugi do país, mas eu voltei correndo, porque eu gosto mais daqui. Mas Aqui é ótimo, aqui é ótimo. Com tudo, né, que a gente vive, que a gente passa, as batalhas, os conflitos que a gente tem, ainda o Brasil é um país ótimo. Ainda acredito na gente. aqui é a nossa terra, aqui é a nossa família. Então, eu voltei e, então, com a Jambô Editora, eu publiquei A Joia da Alma, que é do universo Tormenta. É um romance volume único, com história de início, meio e fim, um personagem marrento, torrão. E publiquei também A Deusa no Labirinto, que dá para dizer que seria tipo uma fantasia mais feminista, porque ele é todo fantástico, em Tormenta, mas a história gira em torno de uma guerreira lutando para derrubar um império tirânico. E foi com esse livro aqui que eu fui finalista do Prêmio Jabuti. Perfeito, muito legal. E publiquei contos em antologias, em revistas, na revista Dragão Brasil, principalmente nas antologias do Crônicas da Tormenta. E também organizei antologias do Curtos Fantásticos. Eu tinha um podcast que é o Papo de Autor. Faz tempo já que não sai episódio, mas o Papo de Autor é do podcast onde eu chamava escritores para conversar sobre aspectos específicos da carreira de escritor. Então, publicava como podcast, alguns saíram também no YouTube. E ainda está disponível, quem tiver interesse pode escutar. E a partir desse podcast nasceu o Diário de Escrita, que era um programa que eu e outros escritores falávamos sobre a nossa rotina de escrita toda semana. E então, depois de tudo isso, eu fui fazer o meu mestrado em escrita criativa aqui na PUC. E
Quem faz mestrado em escrita criativa tem 2 projetos de fim de curso. Um que é um trabalho acadêmico e outro de pesquisa, né? E outro que é um trabalho literário. Meu trabalho acadêmico eu fiz sobre a carreira de escritor. Ele se chama Papo de Autor, Guia de Carreira para Escritores de Fantasia. Saiu pela Jambô também. Acho que eu devia ter pego uma água para estar falando tanto. E nele eu falo sobre a carreira de escritor. Não é sobre escrita, não é um guia de escrita, ele é um guia de carreira. E como a parte literária, eu fui atrás de matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu entrei na equipe da equipe do Jovem Nerd, no Nerdcast RPG. Faltou falar da parte de financiamento coletivo, né? Uma coisa que eu faço são financiamentos coletivos. O primeiro que eu realmente tive uma posição de liderança foi no do Tormenta 20, que era para o RPG, nova versão do RPG Tormenta 20, e foi um sucesso. E depois nós fizemos do Nerdcast RPG Cthulhu, que lançou uma coleção de livros, 2 romances do Leonel Caldela, um quadrinho do Fábio Abu e o meu livro-jogo, que é o Enigma do Sol Oculto, que é tipo narrativa interativa, você vai escolhendo os rumos da história. E agora, vocês podem ver pela minha cara de cansada, estamos no meio de um novo financiamento coletivo, que é da coleção Arton, que vai expandir o mundo de Arton, atualizar as histórias lá dentro e descrever esse mundo. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava diagramando livro de RPG. Bah, que maravilha. Pô, e sobra um tempinho para jogar RPG assim como entretenimento, ou os jogos são sempre pensando já na publicação? Hoje em dia, a gente mistura as 2 coisas, né? Eu tenho aquela bênção, maldição de transformar em trabalho tudo que eu amo. Então, hoje em dia, a gente joga em stream. Eu interpreto a personagem Ailariana Purpúrea, que é a fada mais mágica, empreendedora e principalmente honesta de Arton, na campanha do Fim dos Tempos, que a gente streama toda quinta-feira na Twitch da Jambô Editora. Perfeito. Aliás, eu tô muito interessado. Eu gosto bastante também de RPG. Às vezes falta as parcerias para jogar e tal, mas quero muito ler esse teu último livro, é o Enigma do Sol, né? Eu acho que é no universo. Bom, se fala em Cthulhu, já me interessou bastante, porque eu adoro horror cósmico, adoro, né, a obra do Lovecraft. Então já estou bem interessado em ver. Eu já dei uma folhadinha no livro, achei ele tá maravilhoso, assim, muito bem, um projeto gráfico lindo, assim, a ideia tá muito legal, então já estou querendo botar as mãos nele para jogar também. Sim, ele se passa nos anos 20, e tudo começa quando uma jovem desaparece de sua casa e você é chamado a investigar. Eu estou procurando as ilustrações. Ele tem ilustrações... Sumiu. Aqui. E ele é um livro-jogo, então você vai andando pela cidade, a história começa em Oxford, e você é quem decide quais lugares da cidade vai investigar, mas antes de chegar a esses lugares, você tem que falar com os personagens certos, você tem que perguntar para as pessoas qual foi a última vez que eles viram a Elizabeth Holloway, o que estava acontecendo, onde que ela pode ter ido. E esses personagens da família dela, é uma família nobre, em uma casa muito grande, uma mansão, eles vão dar dicas de onde é para você ir. E para liberar o local onde vai ser a investigação, você tem adesivos. Tem adesivos que você só cola no livro quando chega o momento exato. Então, por exemplo, tem um lugar que é a residência de Lord Faraday. Isso aqui é um adesivo que você só vai colar. Tem aqui onde fica a entrada, qual é o número da página onde você tem que ir. Mas você só vai saber se você tiver falado com o personagem certo e colado o adesivo no local da investigação. Então, o livro ele vai te direcionando, vai te dizendo quando é para você colar algum adesivo em algum lugar.
Bem Então, legal em termos de projeto gráfico, né? Ele acaba se diferenciando, né, de outros livros-jogos mais antigos que a gente conhece, que vocês já publicaram de autores estrangeiros. Então já tem, né, a marca da Jambô. A Jambô já conhece bem, né, como é que funciona e traz novidades aí. Eu acho isso bem legal mesmo. Bacana. Mas eu queria também te perguntar outras coisas sobre os teus universos, porque, claro, quando tu entra nos teus 2 últimos livros, né, eles estão ali dentro do universo Tormenta. Como é que foi tu sair de um universo que era só teu, universo Miríade? Conta um pouquinho para nós como é que era esse universo e como é que daí ele se diferencia do universo Tormenta, em que já tem, não é, vários cenários e tal. Como é que tu faz daí para utilizar um cenário que já existe, tu cria coisas novas, tu trabalha com aquilo que já está dado por outros autores? Conta um pouquinho para nós esse processo de universo, né, fantástico aí. Bom, o universo existe, tem os reinos, tem as cidades, tem os personagens. Então, a ideia, quando eu chego para escrever no universo que já foi criado por outros escritores, é eu construir em cima. Então, em cima, não adianta eu só escrever o que já foi escrito, né? O que eu faço no universo é trazer a minha visão de mundo, trazer as minhas criações para poder enriquecer esse universo. Então, é uma construção colaborativa. Eu trago novas histórias, novos personagens, e esses personagens acabam aparecendo depois em outros lugares no mundo. O que é um pouco diferente de criar minha própria história. Minha própria história, claro. Eu criei absolutamente tudo, e eu posso fazer o que eu quiser, destruir a cidade que eu quiser, matar o personagem que eu quiser, mas eu levei 10 anos para construir o meu mundo, né? Obrigada. E quando você tem uma criação colaborativa, você consegue ir muito mais longe e mais rápido, com cada um oferecendo aquilo que tem de melhor. Legal. E outra coisa que eu fico bem curioso, claro, aqui, né, nós somos da mesma cidade, a PUC aqui tem a escrita criativa, né, e vários colegas, né, saindo daqui nesse processo de construir, né, um trabalho, né, um trabalho científico e também um trabalho ficcional dentro, né, da universidade, e tu acabou associando isso já ao teu papo de autor, ao podcast. Então, como tu falou no podcast, estava mais aquela ideia assim de falar no processo criativo do autor, né? Pelo que eu entendi, ali no livro é uma coisa mais de gerenciamento da carreira, né? Conta um pouquinho mais assim para nós aí como é que é o livro, que tipo de capítulos ele tem ali dentro, né, pessoal? Não sei se tu trouxe aí o livro para mostrar, eu também dei uma olhada, eu já vi um livro que está muito bem, o projeto gráfico de você sempre sensacional, muito bom aí, eu acho que vai interessar bastante também o pessoal. Eu não estou com o livro aqui comigo agora. É uma Que pena. peninha, eu também eu não tenho ainda comigo, mas eu já vi e tal, então já digo de cara, é um livro que está muito legal, assim, né? É realmente um guia de carreira. Mas conta para nós um pouquinho sobre ele, se tu te lembra aí. Às vezes a gente esquece dos capítulos, né? De todos os capítulos que escreveu e tal, né? Eu pedi para o David, que está aqui perto de mim, para ver se ele consegue o livro para mim, porque está ali embaixo, em algum lugar da estante. Tá cheio, o David vai encontrar. Vamos torcer. O livro se chama Papo de Autor, aí ele tem um subtítulo que é Guia de Carreira para Escritores de Fantasia. Ele é principalmente voltado para quem escreve fantasia, e no caso, quando eu digo fantasia, eu estou falando do insólito como um todo. Então entra terror, ficção científica e gêneros semelhantes. Não, isso é um assunto bem interessante, né? Eu sempre gostei, né, de colocar esses gêneros, horror, fantasia, ficção científica e fantástico dentro de um único campo gigante, que seria o campo da literatura fantástica, né? Sim. Chegou aí o livro, bela capa, tá Chegou muito aí. legal. Então, uma coisa que eu vejo é que, bom, existem muitos escritores de fantasia no país, muitos. E todo mundo tentando construir sua carreira, encontrar o seu público, né? Encontrar seu lugar no mercado. E
as editoras não conseguem, e não teriam como, seria impossível absorver todos esses escritores. Então, o que acontece é que as pessoas buscam se destacar, buscam aprimorar o próprio texto, aprimorar, buscar o seu próprio público, tentar ter algum tipo de diferencial. E esse livro, o objetivo dele é falar o que as editoras procuram. E quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a minha pesquisa, eu pensava em duas coisas principais. A primeira que é um texto muito bom, e a segunda que é uma parte um pouco mais mercadológica, que é um público, uma atuação, uma presença na internet, qualquer coisa assim. Mas durante a pesquisa, através das entrevistas que eu fiz com escritores e editores, me chamaram a atenção para um terceiro ponto extremamente importante, que é postura profissional. Então, esses são os 3 pilares desse livro. E eu passo o livro inteiro explicando o que são essas coisas e como aprimorá-las. Não é um livro que vai... Tem muito livro por aí que fala, seja um best-seller. Best-sellers não tem como você prever. É tipo alguém tentar te ensinar a ganhar na loteria. Se você vai me ensinar a ganhar na loteria, você pode você mesmo ganhar, né? Então, a ideia não é essa, a ideia é mostrar o caminho. Especialmente voltado para aqueles escritores que já têm uma atuação. Temos muitos escritores no país que já trabalham de forma independente, publicam seus próprios livros, ou fazem financiamento coletivo, ou publicam em antologia, e eles têm já uma carreira, mas eles precisam dar um salto para conseguir serem publicados por uma editora, para conseguir mais alcance, para conseguir essa abertura no mercado tradicional. Então, o objetivo desse livro é mostrar para esses autores como eles podem aumentar as suas chances de conseguir dar esse salto. Fiz com base em pesquisa, em entrevistas e também na minha própria carreira, nas minhas experiências, né? Já que os meus primeiros livros eu lancei de forma independente e depois eu consegui essa abertura numa editora. Perfeito, muito legal. Acho que é um livro bem importante para quem busca conhecer esses caminhos aí, né? Porque é o caminho das pedras, é bem difícil a gente, às vezes, alcançar sozinho, e quando a gente tem algumas portas, alguma luz, né, nos mostrando, nos ajudando em um certo caminho, isso aí faz a diferença, com certeza. Assim como fazer aulas de escrita criativa, conversar com outros colegas, né? Estar sempre envolvido com o mundo da literatura, seja o fato de escrever, de editar, de fazer leitura crítica, né? Então é todo um circuito assim literário que nos ajuda, né, a manter a carreira, o que é bem importante, né? Porque muitas vezes alguém pensa que ser escritor é escrever um conto ou até escrever um livro e acha que já está tudo finalizado e o sucesso, como tu falou, vem, né, logo em seguida, e não é assim, é bem mais difícil. É um trabalho como qualquer outro, né, exige bastante dedicação. E, Karen, bom, eu te disse, né, que a nossa conversa era bem curtinha, mas acho que ainda tu pode falar, para finalizar, um pouco sobre o financiamento coletivo, né, para o pessoal já ir lá, clicar, conhecer, né, o novo financiamento da Jambô. Sim, estamos nesse exato momento com o financiamento coletivo no ar. O financiamento coletivo já é um sucesso, batemos todas as metas estendidas que a gente tinha colocado. Agora colocamos mais metas estendidas, estamos chamando a comunidade, chamando o pessoal, pessoas que já conhecem Tormento e querem saber como o mundo está hoje, com todos os desdobramentos. E também pessoas que não conhecem Tormento e querem entrar nesse universo. Esse é o melhor momento. Essa campanha de financiamento coletivo, ela é para fazer os 2 novos suplementos, os maiores suplementos de RPG já feitos no país, que é o Atlas de Arton e o Ameaças de Arton. Então, esses são os nossos principais livros. Super sucesso. Isso. O link é catarse.me/Arton. Eu vou deixar no link aí as descrições no final.
Mas nesse financiamento também tem a opção de você levar o livro básico de Tormenta, para Tormenta 20, né, para quem quer conhecer e jogar RPG. E tem algumas opções de addons, né, que são coisas que não são o livro principal, não são a coleção Arkham. Um deles é justamente os meus 2 livros, A Joia da Alma e A Deusa no Labirinto, que estão disponíveis lá por um valor bem abaixo do que costuma ser vendido na loja. Então, o financiamento coletivo, dessa vez a gente fez mais curto, ele dura um mês só, então ele acaba, daqui a pouco, acaba, se não me engano, no dia 7. Então, quem quiser participar, corre lá. Perfeito, e quem é de Porto Alegre tem a loja aí da Jambô aí também, né? Para visitar, cheguem lá, tem muitos livros legais, tanto da editora quanto outros livros aí de fantasia, de RPG, estão por lá. Isso. A gente separou, na verdade, a editora da loja. Então, a loja é a Nerds e ela fica no centro histórico e tem bastante coisa legal acontecendo. De tempos em tempos rola evento de RPG, tem evento... O pessoal conhece muito pelo Magic, tem muito evento de Magic lá, mas tem bastante coisa para todo mundo que gosta de coisa nerd, de literatura, de mangá. Então, sim, venham nos visitar. Também a loja já está entranhada assim na cidade, na minha história, que eu também ia lá comprar cards de Magic e tal, então que às vezes eu não consigo desassociar a Jambô da loja Nerds, mas é isso aí, então as coisas estão bem próximas aí, pô, não deixem de visitar. Cara, sim, eu só tenho a te agradecer, né? Muito obrigado por participar aí da conversa, tá? E desejo muito sucesso. Sucesso a Jambô já tem, né? Mas que continue conquistando aí leitores e jogadores durante muito tempo. Valeu, tá? Um abração aí para ti. Muito obrigada pelo convite. E a gente se vê na Odisseia, né? Porque, ai, que bom, vamos voltar a ter evento presencial e vai ser muito bom. Ah, legal. Abração. Até mais. A gente se encontra lá, vai ter bate-papo de novo aí. Valeu. Um abraço, pessoal.